Vitor Bage, nesta sexta-feira, dia 4 de agosto. Vitor, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Primeira pergunta do Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Bom dia, Pinel, bom dia, Vitor. Ô, Vitor, eu queria que você falasse nesse momento aí. O Atlético atingiu uma marca histórica de 100 vitórias, né, que não acontecia desde os anos 90. O Filipão, logicamente, um técnico vencedor, ainda não conseguiu vencer. Eu queria que você falasse sobre a avaliação mesmo do trabalho do Filipão, falar isso com a torcida, porque vocês acompanham não só os resultados, mas o trabalho também, e até quando vai a paciência da torcida, essa questão de esse jejum de vitórias aí com o treinador. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos, bom dia, massa atleticana. Bom, realmente é um momento, acho que nunca vivi, né? Acho que ninguém tinha vivido isso dentro do futebol, né? A gente sabe a dificuldade que a gente vem enfrentando, né? O momento que a gente vem passando, né? Ainda mais estando dentro de um clube que se acostumou a vencer nos últimos anos, né? Talvez isso tenha um impacto ainda maior, né? Pelo histórico, principalmente na última década, de grandes conquistas do Atlético. Então realmente é um momento que nos incomoda, é um momento que nos entristece. Pode ter certeza que estamos todos muito preocupados, entristecidos, envergonhados por viver um momento como esse. Mas posso te garantir, Cláudio, não é por falta de trabalho, não é por falta de comprometimento, não é por falta de profissionalismo, não é por falta de interesse, né? Futebol às vezes tem fases, né? E não existe fórmula para se vencer no futebol ou para superar as adversidades de uma forma que seja diferente do trabalho. E é isso que a gente tem feito aqui, né? Felipão tem buscado inúmeras alternativas de mobilização, de conversa, de diálogo, de cobrança, né? Para extrair o melhor dos jogadores, né? E a gente também conversa muito, faz todas as avaliações. Então, assim, não existe falta de trabalho, né? Temos um bom ambiente. Obviamente que quando se tem um período assim de tanto tempo sem vencer, o ambiente ele fica um pouco mais baixo astral, né? E acho que o nosso papel aqui é elevar o nível, né, de confiança, também de cobrança dentro do elenco. Mas assim, não posso falar que falta trabalho, não posso falar que não tem comprometimento, porque realmente isso é algo que tem muito aqui, né? Se você pegar diariamente aqui, né, nós estamos aqui hoje 9 horas da manhã, o treino está marcado para daqui 1 hora, a academia aqui já está cheia, está todo mundo trabalhando. Então assim, o pessoal trabalha, o pessoal se interessa, o pessoal se compromete, ninguém se omite. É fase, é momento, temos que respeitar esse momento, né, e trabalhar para sair o quanto antes dele. Ô, Vitor, perdão, bom dia, Igor da 98. O Filipão falou em trabalho, você também falou muito em trabalho agora, mas trabalho todos os times, inclusive aqueles que estão lá embaixo, na zona de rebaixamento, fazem, né? Então, assim, que tipo de atitude, que tipo de postura que o Atlético precisa ter e que vocês da direção também, junto com a comissão técnica, estão tendo, para que haja essa correção de rota, né? Para o Atlético voltar às vitórias agora, tanto no Campeonato Brasileiro quanto também na Libertadores. Bom dia. Então, como eu falei, cara, a gente trabalha muito, a gente conversa muito, a gente propõe dinâmicas dentro do elenco. E futebol, né, e na vida, mas principalmente no futebol, no esporte de alto rendimento, né, existe um tema que muito se fala, às vezes as pessoas, mas o cara ganha bem, o cara é profissional, mas o cara é humano, né? E uma palavra que nesse momento ela precisa ser resgatada é a confiança, né? Quando você, no futebol, você vive um bom momento, às vezes jogadores que não têm um grande destaque, ele acaba se destacando porque ele tem confiança, ele arrisca mais, ele faz coisas diferentes. E o mesmo acontece quando a fase não é boa, né? Às vezes jogadores de alta capacidade arriscam menos e acabam errando mais, né, na ansiedade de querer acertar, né? E essa confiança ela realmente precisa ser resgatada, mas isso ela só vai acontecer com resultados, cara. A gente sabe, futebol é resultado.
né? E ainda mais quando se trabalha e se joga num clube grande, né? Eu vivi muito isso dentro de campo, sei o que eu estou falando, né? Tenho conhecimento de causa para falar que ninguém desaprendeu a jogar futebol, ninguém desaprende, simplesmente perde a confiança. E eu sempre entendi, enquanto atleta, que quando você está num momento de baixa confiança, você tem que fazer o simples e fazer o simples bem feito, até retomar sua confiança. Porque quando você executa o simples com eficiência, você vai aumentando seu índice de acerto. E aos poucos você retoma a confiança. Mas nesse momento a gente precisa vencer, né? Nada melhor, não existe melhor remédio para a falta de confiança a não ser através de vitórias. E é trabalhar para conseguir, né, fazer isso aí, né? A gente diariamente conversa, diariamente a gente avalia. Em todo momento, antes dos treinos, depois dos treinos, a gente pega vídeo, busca encontrar onde está errando, né, fazer esse feedback. E assim, cara, não estamos fazendo nada diferente do que nós faríamos, né, se nós estivéssemos num momento melhor, num momento de vitórias, né? Os processos são parecidos e a cobrança e o trabalho ele existe, né? Às vezes existe uma tendência, né, de alguns aí por parte de imprensa a querer implantar, a querer fazer crise dentro do elenco, mas assim, a gente que vive isso aqui todo dia, que está aqui no CT todos os dias, sabe que não existe nenhum tipo de problema interno, nenhum tipo de problema de relacionamento, nenhum racha, como vocês gostam de usar esse termo, né? Existe sim uma aceitação muito boa em relação ao trabalho do Felipão, né? Todos gostam muito do trabalho do Felipão, existe uma avaliação positiva em relação à sua conduta. Então, são fases que o futebol acaba acontecendo, né, por uma instabilidade na confiança que a gente tem que, né, fazer o máximo para restabelecê-lo o quanto antes. Bom dia, Vitor. Juliano Pato, do programa 93 FM Esportes. Vitor, você, toda a sua carreira, você sempre foi um gentleman, com respostas muito bem colocadas. E nas últimas duas coletivas, nós estamos lidando com o Felipão um pouco mais nervoso, com respostas mais ríspidas, algumas até faltando conteúdo técnico de jogo. Eu queria te perguntar, Vitor, por que essas atitudes do treinador nas coletivas, ela passa a ser um pouco desrespeitosa, tanto com a imprensa, setoristas, jornalistas, e principalmente com o torcedor, que é o mais interessado em escutar o seu treinador. A pergunta é, o quanto isso pode refletir negativamente para a imagem do clube? Muito obrigado. Bom dia, Juliano. Prazer falar contigo. Bom, cara, a gente também... Eu não estou fazendo papel de advogado de ninguém aqui, mas a gente tem que entender que a gente vem num momento ruim, num momento difícil. E é sempre muito difícil, né, você falar pós-jogo, quando você está de cabeça quente, né? Eu, como você falou, né, fui atleta e um momento como esse, né, depois de jogo, depois de uma derrota, de um jogo, né, que você está de cabeça quente, é muito ruim você falar. Não estou justificando, né? Obviamente que a gente conversou e se você pegar hoje, fizer as mesmas perguntas que você fez ou que fizeram depois do jogo para o Felipão, né, o trato vai ser diferente, né? E eu posso garantir que o Felipão, né, é uma das pessoas mais gentis, mais respeitosas que eu conheço no futebol e mais simples, né? E tenho certeza que ele refletiu, ele viu que em alguns momentos talvez poderia ter feito diferente, mas como eu falei, somos seres humanos, somos pessoas que têm sentimentos, né? E sempre após jogos é um momento, ainda mais quando se vive um momento de instabilidade, né? É sempre difícil falar, tá? E então assim, às vezes a gente tem que ter um pouco mais também de paciência e tolerância, porque a frustração ela gera às vezes reações às vezes fora do contexto, mas eu vejo que o Felipão também, como você falou que eu sou, ele também é um gentleman, um cara muito educado, sempre muito disponível. Então eu vou em defesa dele porque eu conheço, eu estou no dia a dia, eu sei o quanto ele é um cara educado, uma pessoa educada, né? E a história dele no futebol, né, a trajetória dele no futebol também fala muito a respeito disso.
Bom dia, Vitor. Aqui é a Júlia Salles, da Rádio Transamérica. Bom, a gente sabe que a vitória não está vindo, né? São 10 jogos sem vencer. E eu gostaria de saber se vocês já identificaram quais são esses fatores que realmente estão impedindo a vitória de vir e quais são esses pontos que estão sendo mais trabalhados nos treinamentos. Obrigada. Oi, Júlia, bom dia. Bom, como eu falei pro Igor agora há pouco, futebol ele tem um aspecto, né, muito relacionado à confiança, né, porque os treinamentos têm sido bem feitos, né, a aceitação dos trabalhos, né, conversando com os atletas, ela é 100%, a aderência do trabalho ela é 100%, e infelizmente a gente não tem conseguido replicar o que se trabalha, né, nos treinamentos aqui dentro de campo, né, por uma questão de confiança, uma questão de momento mesmo que o futebol às vezes, né, nos apresenta, mas é um momento de se ter calma, de se ter serenidade, acho que é a palavra importante nesse momento, né, mas se você, né, pegar uma avaliação de números, né, assim como nós, vocês também gostam de números, estatísticas, né, o Atlético, nesse jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Flamengo, foram os jogos que o time mais correu na temporada, se você pegar os números físicos. Então, assim, é difícil você fazer um diagnóstico, né, diante de onde os números são positivos, né, e entendo que o torcedor tem reconhecido isso também, né, prova disso que contra o Flamengo a torcida apoiou, contra o Palmeiras a torcida apoiou, esteve presente em massa, não vaiou, e assim, aproveito isso para agradecer o torcedor pela paciência, né, por apoiar, por estar junto no time, mas muito também reconhecendo que a entrega ela tem sido total. Obviamente que tecnicamente temos que evoluir, né? Acho que hoje a gente, além da questão da confiança, a gente caiu muito tecnicamente, mas a queda nunca será por omissão, por falta de trabalho, por falta de entrega. Então, né, a gente pode depois, se vocês interessarem, disponibilizar os números físicos da equipe. Então, né, não tenho receio nenhum de falar isso, porque eu acompanho, eu vejo, né, e a gente sabe o quanto os jogadores se entregam para buscar essa vitória. E pode ter certeza, Júlio, que todo mundo aqui dentro está muito desapontado, muito triste, muito envergonhado, né, por não conseguir dar uma resposta à altura que o torcedor merece, né? E o trabalho é voltado para isso, né? É dia a dia tentando evoluir né, e como eu falei no início, não existe fórmula, não existe segredo para se vencer no futebol, a não ser através do trabalho, né? E num momento desse eu sempre lembro que minha mãe falava, né, quando pegava momentos enquanto jogava que a fase não era boa, falava assim, não há bem que não se acabe, não há mal que sempre dure. Então, uma hora essa fase ruim vai passar, né? E esse momento está servindo também para nos calejar, para enfrentarmos as dificuldades que encontraremos né, no restante da temporada. Bom dia, Vitor. Fernando Martins, da Rádio FM O Tempo. Eu queria saber de você, né? Você como um atleta recente, agora como dirigente, na sua visão como um todo, né? As expectativas do futebol do Atlético, elas não foram superadas, né? O torcedor queria que o time continuasse na Copa do Brasil, enfim, tivesse numa posição melhor na tabela do Campeonato Brasileiro e, claro, também com chances aí na Libertadores, mas não é isso que está acontecendo. Na sua visão, como ex-atleta e agora dirigente, qual foi o maior erro cometido pela gestão de futebol como um todo nessa temporada? Obrigado. Bom dia, Fernando. Cara, futebol é muito... Ele é muito simples no que diz respeito ao que ele se resume, que é vitória, né? Se nós estivéssemos no momento de vitória, no momento melhor, né? Numa colocação melhor de tabela do Campeonato Brasileiro, né? A sua pergunta seria diferente, né? Então, quando as coisas não dão certo no futebol, ela, né, vai se falar em falta de planejamento, em erro de planejamento.
Na verdade, nós estamos seguindo todo um planejamento que foi feito no início da temporada. E começamos bem um ano, né, em termos de conquista, em termos de performance. Buscamos todos os objetivos que nós tínhamos na temporada, né, no primeiro semestre, né, que foi a conquista do campeonato estadual, que foi a classificação para a fase de grupos Libertadores, classificação para as oitavas de final da Libertadores. Copa do Brasil, infelizmente, a gente acabou sendo eliminado. Mas é impossível também você passar uma temporada vivendo só de vitórias. Obviamente que o momento ele é ruim, mas eu não vejo isso como um erro estratégico, um erro de planejamento, né? Tudo que foi proposto pela diretoria no início da temporada, em termos de planejamento de contratações, em termos de planejamento financeiro, a gente tem seguido, né? E entendemos que temos um elenco qualificado, entendemos que temos um elenco forte, né? Não à toa que o Felipão aceitou vir para cá pautado na força desse elenco, né? Se você pegar aqui dos 27, 28 jogadores que nós temos, 14 são jogadores que já fizeram parte de suas seleções, sejam brasileiras, sejam os jogadores estrangeiros, né? E você fazer uma análise fria, qualquer jogador que nós temos no elenco joga em outros times da Série A, então assim, o momento é de retomada de confiança, né? E não de avaliação de erros de planejamento, porque tudo que nós estamos fazendo até agora, ele vem sendo cumprido baseado no que nós tínhamos como meta para o início da temporada em termos de contratações, em termos de gestão do clube. Ô, Vitor, Cláudio Rezende novamente. O Atlético agora tem 2 compromissos em São Paulo, né? Um pelo Brasileiro e o da decisão da Copa Libertadores. E a definição por ficar em São Paulo, né? O Atlético fez essa logística diferente do Palmeiras, por exemplo, que jogou em Belo Horizonte contra o América, retornou e voltou. Eu queria que você explicasse, né, que você participa bem dessa logística, essa opção do Atlético e se é importante, principalmente nesse momento que o Galo está vivendo, a turma ficar junta, mais concentrada, né, junta no hotel. Ô Cláudio, então, na verdade, esse já é um planejamento que foi feito há algum tempo, né? Pelo menos há um mês atrás, né? E todo o planejamento logístico ele é construído em conjunto, né? Seja da área técnica, seja da área administrativa, seja da área médica, né? E entendemos que não valeria a pena o retorno a BH, né? Dado o desgaste, né? E que a gente teria também com esse deslocamento de São Paulo até aqui, né? Acho que cada clube tem sua logística, cada clube tem sua maneira de enxergar. Normalmente a gente não faz isso, mas entendemos que para esse jogo era importante ficarmos mais tempo juntos, um tempo de convivência, um tempo de descanso lá também para poder recarregar as energias, né? E é um momento que nós vamos utilizar também para ter bastante diálogo, bastante conversa, bastante interação, né? Acho que é importante, não que a gente não tenha isso aqui, mas é o momento de estarmos juntos ali, né? Vamos também ter uma boa estrutura de trabalho para esses dias que estaremos lá, então é algo que foi definido há algum tempo e entendemos que seria melhor assim para dar a melhor condição aos atletas. Ô Vitor, eu queria perguntar em relação ao aproveitamento de garotos da base do Atlético. Você está há mais de 10 anos no clube e pouco se revela no Atlético. Hoje o futebol ele tem olhado muito para os garotos de 16, 17 até 18 anos, e o Atlético tem jovens como o Alisson, como o Matheus Izep, que está se destacando, e não dá a eles a oportunidade de evoluir junto com o elenco principal. Como que você, como gerente de futebol, pode ajudar aí para trabalhar melhor essa questão de revelação de talentos no Atlético, e por que tanto medo no Galo de revelar jogadores, de colocar os moleques da base? Ô Igor, a sua pergunta é boa, cara. Na verdade, hoje o Atlético, um dos cores do clube é justamente a formação e revelação de atletas, né? Se você pegar hoje aqui dentro do elenco nosso principal, nós temos 5 atletas oriundos da base, né? E diariamente
A gente tem trazido jogadores da base para fazer treinamentos com a equipe profissional, né? Inclusive hoje. Então, praticamente em todos os treinos, nós temos trazido jogadores da base, né, para fazer o treinamento com a equipe principal e, obviamente, para ter uma observação mais próxima, né, do treinador, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Às vezes existe essa cobrança para revelar jogador, para lançar jogador, né? E para formar jogador é um processo, né? Você não pode simplesmente, o cara se destacou na base, vamos colocar ele para jogar no profissional, né? Acho que existe um processo de adaptação. A intensidade de jogo, a velocidade de jogo, ela é muito diferente entre uma equipe sub-17, sub-20 com a equipe principal. Então você tem que dar tempo para que haja essa adaptação, haja